Devocional diário Café com Deus Pai por Júnior Rostirola. Dia 3 de setembro. Remodelado. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Livro de Jeremias, capítulo 18, versículos 1 a 4. Observamos nessa passagem que a forma como o Senhor trabalha na nossa vida é singular. Ao abrir os olhos do profeta Jeremias para ver como ele atuava, Deus revelou o que ele representa na nossa vida e o que é capaz de fazer. Como o oleiro fabrica um vaso e tem o poder de refazê-lo, assim Deus faz conosco, quando as circunstâncias da vida nos ferem e nos sentimos quebrados. Deus não desiste de nós, mesmo quando falhamos em cumprir o propósito para qual fomos criados. O oleiro não descarta o vaso quebrado. Deus não desiste de nós. Portanto, se hoje você se sente como um vaso quebrado, descartado em um canto como algo imprestável, Deus pode restaurar a sua vida. Precisamos reconhecer e acreditar que Ele é poderoso para fazer como Ele quer. Afinal, Ele conhece a nossa realidade, isto é, Ele sabe das nossas fissuras e rachaduras. Sabe, o Senhor, o oleiro, não abre mão de fazer de você um vaso novo. No entanto, Ele não deseja fazer isso sem a sua permissão. Portanto, acredite, mesmo que você tenha caído, fracassado ou se desviado de uma vida em comunhão com Deus, Ele não olha para você com desprezo, nem com condenação. Ele olha para você como uma grande obra em suas mãos. Então, neste dia, acredite, entregue e confie a sua vida ao oleiro divino. Assim como ele transformou a minha vida, irá transformar a sua, pois você é um vaso de honra que, após ser trabalhado por ele, cumprirá os propósitos eternos que ele mesmo designou para a sua vida. A semelhança do vaso que foi refeito pelo oleiro, permita-se hoje ser remodelado pelo Senhor. Frase do dia: Deus é especialista em nos moldar em meio às dores, catalisando e transformando a nossa realidade. Leitura bíblica, livro de Salmos, capítulo 107. Palavra-chave: conserto. Salmos, capítulo 107, quinto livro. Louvor a Deus pela sua bondade. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou repitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos e fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte e do sul, do leste e do oeste. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede e haviam perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os levou pelo caminho certo para uma cidade em que pudessem morar. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Pois Ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas, aflitos e presos com correntes de ferro, porque haviam se revoltado contra as ordens do Deus Altíssimo e rejeitado os seus ensinamentos. Por causa do trabalho pesado, eles estavam esgotados, caíam e ninguém os ajudava. Então,
Na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os tirou da escuridão, das trevas, e quebrou em pedaços as correntes que os prendiam. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles, pois ele derruba portões de bronze e despedaça barras de ferro. Alguns foram insensatos e sofreram por causa dos seus pecados, por causa da sua vida de rebeldia. Ficaram com enjoo diante da comida e chegaram bem perto da morte. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Com a sua palavra, ele os curou e os salvou da morte. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Que ofereçam sacrifícios de gratidão e com canções de alegria anunciem tudo o que ele tem feito. Alguns viajaram em navios nos oceanos, ganhando a vida nos mares. Eles viram o que o Senhor Deus faz, as coisas maravilhosas que realiza nos mares. Ele dava ordem e um vento forte começava a soprar e a levantar as ondas. Os navios subiam bem alto e depois mergulhavam nas profundezas. No meio desse perigo, os homens ficavam apavorados, tropeçavam e andavam balançando como bêbados, e toda a sua prática de marinheiros não adiantava nada. Então, na sua angústia, gritavam por socorro, e o Senhor Deus os livrava das suas aflições. Ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. Eles se alegravam porque o mar tinha ficado calmo, e assim Deus os levava em segurança para o porto desejado. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Anunciem a sua grandeza quando o povo se reunir. Louvem a Deus na assembleia dos líderes. Deus fez com que os rios se tornassem deserto e as fontes de água secassem completamente. Ele fez com que a terra boa virasse um deserto salgado, por causa da maldade dos que moravam nela. Ele fez com que o deserto se transformasse em lagos e a terra seca virasse fontes de água. Deixou que gente faminta morasse ali. Eles construíram uma cidade e moraram nela, semeando os campos, fizeram plantações de uvas e foram boas as colheitas. Deus abençoou o seu povo e eles tiveram muitos filhos. Deus não deixou que o gado diminuísse. O povo de Deus foi derrotado e humilhado e sentiu o peso do sofrimento e dos maus tratos. Então Deus mostrou seu desprezo pelos reis que os maltrataram e fez com que esses reis andassem sem rumo na solidão do deserto, mas livrou os pobres da miséria e fez com que as suas famílias aumentassem como rebanhos. Os que são bons veem isso e ficam contentes, mas todos os maus têm de calar a boca. Que aqueles que são sábios pensem nessas coisas e meditem no amor de Deus, o Senhor. Se você tem gostado do conteúdo deste canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Te espero no próximo vídeo. Até lá!